E eu vou fazer mais um convite para você, que você entre também nas redes sociais dos nossos patrocinadores e faça o seu pequeno agradecimento assim que sentir vontade, que bater no seu coração. E agora, eu vou apresentar a vocês o próximo palestrante. O Marcos é especialista em inovação na cadeia da construção e imobiliário. Tem 25 anos de experiência em negócios e tecnologias e em grandes indústrias do setor. Dedicou os últimos 10 à tecnologia para a construção e imobiliário. Formado em computação pela Universidade Federal de São Carlos, MBA executivo pela Dom Cabral e marketing pela FGV, hoje atua com o fundo de investimentos em Construtex e PropTex, além de liderar o Meet Hub, o maior ecossistema do Brasil em inovação no setor. Marcos Anselmo, Managing Partner da Terracota Ventures. Para essa palestra, Construtec e Prop, o que veremos daqui para frente. Ouçam e inspirem-se. No meu histórico de tecnologia e inovação, eu tive a oportunidade de atuar com diversos setores. Eu tive a oportunidade de atuar no varejo, de atuar com o setor automotivo. E há 10 anos atrás eu fui convidado para atuar no setor da construção. E ao longo desses últimos 10 anos, uma coisa que sempre me chamou a atenção no setor da construção é a questão do giro sobre o retorno de capital. De como você consegue trazer fazer a atividade da construção rentabilizar. O setor da construção ele é o maior volume de ativos existentes no planeta. Se você somar todas as ações de todas as empresas do mundo, não dá os 280 trilhões existentes na cadeia da construção ao longo do mundo. E, no entanto, sempre me chamou a atenção o quanto esse ativo não é suficientemente valorizado. Se você olhar nos últimos 10 anos, nos últimos, 20 anos da indústria da construção, esse gráfico mostra isso. Essa curva complexa que é a atividade de valor agregado ao longo de toda a indústria da construção no Brasil. E eu quero detalhar um pouco mais sobre algumas diferentes fases do que aconteceu. Se a gente olhar nos primeiros, se a gente olhar de 98 até 2007, nós temos uma indústria da construção que ela anda um pouco de lado. Ali em 2002 nós temos o governo PT assumindo e as primeiras aberturas de capital da indústria da construção. Então a Cirela em 2005, seguido pela Gafisa e Lopes em 2006, com a Brasil Brokers em 2007. E nesse meio do caminho, a gente via uma indústria da construção prestes a um início de um crescimento hiperacelerado. Aqui você tinha algumas negociações já acontecendo com a CEBIC e com o governo, e a indústria se preparando após uma estabilização econômica do Brasil para um crescimento significativo. E chegam aqui os anos de ouro da cadeia da construção. Logo em 2007, a gente já tem o PAC acelerando a atividade logística de construção de infraestrutura no país. Em 2009, o Minha Casa Minha Vida, negociado entre a CEBIC e o governo federal. E em 2010, aquela famosa capa da The Economist, falando que o Brasil estava decolando, e a indústria da construção completamente conectada com isso. A tal ponto que, em 2013, a gente vê uma explosão dos preços de imóvel no Brasil. Mas aí, em 2014, todo mundo que é do setor começa a ver essa curva aqui. A gente vê uma sobrecarga, os volumes, os estoques do mercado imobiliário muito altos, os preços caindo, em 2014 caindo, em 2015 a gente vive Lava Jato e toda a crise do setor da infraestrutura, até chegar em 2017 a 17% de queda no preço de venda de imóveis. O que nos coloca em 2017, 10 anos depois do começo da curva de crescimento, nós voltamos 10 anos atrás. Isso sempre me chamou a atenção porque a indústria da construção não conseguiu capturar o valor que foi criado. Voltamos 10 anos para trás. Agora nós estamos, quem olha os gráficos percebe uma
uma inflexão, um ponto de inflexão. A gente vive um momento de excelentes notícias que veio desde 2019, mesmo a pandemia, que assustou no começo, causou uma queda aí nas vendas de imóveis em abril, em maio desse ano, a gente já começa a ver em junho, julho, uma recuperação, aumento do financiamento imobiliário, fundos imobiliários no Brasil ao crescendo, chegando num recorde histórico de pessoas físicas, especialmente pela baixa taxa de juros. Então, o mercado muito preparado para um novo momento de crescimento, um novo ciclo de crescimento. Por condições que a gente conhece, taxa de juros baixa, o mercado mais preparado, e nesse momento chega uma discussão que muita gente no setor da construção já teve, que é, vamos viver um novo ciclo. A grande pergunta que a gente tem que se fazer é o que será diferente agora. Com muita gente que eu converso na indústria da construção, pessoal especialmente com bastante experiência na cadeia, falam que a indústria da construção é assim mesmo. Você tem ciclo de alta, ciclo de baixa, e isso vai ser assim para sempre. Só que na nossa opinião, especialmente dentro da terracota, que a gente olha muito o impacto da inovação e tecnologia, a nossa visão é que dessa vez tem algo diferente. Porque se você reparar, há 10 anos atrás, quando nós iniciamos esse último ciclo de alta, os portais de imóveis, por exemplo, ainda não era uma realidade. O Grupo Zap, hoje o OLX, ele estava acabando de ser consolidado em 2007 e 2008 para se tornar um grande portal de imóveis, assim como vários outros que surgiram. Naquela época, a maioria das construtoras e imobiliárias não tinham sistemas de gestão. E se você reparar, 10 anos atrás, o grande fenômeno que foi muito forte nos últimos 6 anos, que é o movimento de inovação de Construtex, de startups de tecnologia e inovação, transformando o setor imobiliário, ele não existia. Quinto Andar, Loft, esses nomes não existiam na nossa cabeça antes de 2013. Então, nesse momento, nós vamos viver pela primeira vez no Brasil um momento de alta do mercado imobiliário, mas fortemente impactado por tecnologia. Então, esse movimento vai ser muito diferente, porque a tecnologia é exatamente o que permite que as empresas capturem e permaneçam valor saindo desse ciclo de alta e baixa. Vocês já viram muito sobre Construtec e PropTech, vai ser o grande tema desse evento que está começando hoje, mas eu quero trazer aqui algumas provocações mais específicas sobre o que nós vamos ver daqui para frente, em tendências, independente do que aconteceu até agora, o que a gente pode ver nesses próximos anos e o que vai impactar, com exemplos muito claros. E vamos começar pelas PropTechs, por startups que atuam na parte de intermediação, do imobiliário, no pós-obra. Você deve ter visto essa notícia aqui. Essa notícia tem menos de 2 semanas e foi uma notícia que chamou atenção no mercado. A Quinto Andar, startup especializada em locação, compra o portal SíndicoNet, um portal que já tem 20 anos e é um portal que conecta toda a comunidade de síndicos e zeladores dos empreendimentos, especialmente a portais de serviço. Esse movimento chamou atenção porque como é que você conecta? São 2 mercados que hoje no Brasil parecem não conversar muito, o mercado da locação da intermediação imobiliária com o mercado de condomínios, mas que na base tem uma conexão muito interessante, porque boa parte dos corretores vai aos síndicos, aos zeladores, de uma forma muito manual para buscar potenciais imóveis. Agora você tem a Quinto Andar, que com essa conexão pode mudar o jogo do mercado, agregando essa comunicação. Agora, quem observa o mercado há um pouco de tempo atrás, já acompanhava esse movimento aqui. A Superlógica, no ano passado, uma tese que a gente acompanhou, preparou toda uma estrutura e recebeu um aporte, esse ano, de 300 milhões, para consolidar o mercado de condomínios. O mercado de condomínios ele é a grande nova fronteira das PropTechs. Então, é o pós-intermediação, nesse momento pós-Quinto Andar, pós-Loft que a gente vive no Brasil, condomínio é o novo grande movimento. E não são únicos, você tem uma série de condotecs que a gente chama começando a se destacar. Aqui, por exemplo, a gente tem a notícia também recente da Condopay, atuando com financiamento, conectando 2 teses que nos chamam muito a atenção. A digitalização do mercado financeiro gerando todo um novo mercado conectado ao mercado de condotecs. Mas não é só aí. Uma coisa que costumam nos perguntar, falam, por exemplo, do grande porte, do impacto que a Quinto Andar causou no Brasil, e muita gente entende, esse é o mercado agora é da Quinto Andar. Na nossa percepção,
é muito importante estar observando esse mercado de locação, que no Brasil é gigantesco. Eu estava conversando há um tempo atrás com o pessoal de um fundo americano chamado PropTech Acquisition, e a leitura que eles fazem do Brasil é muito curiosa. Eles falam que o Brasil é o mercado da vó que aluga imóvel. É muito característico essa fragmentação no mercado brasileiro de muita gente com o segundo, terceiro imóvel para geração de renda. E startups como a Lud estão mirando nesse mercado que ainda tem muito espaço de atuação. A Lud, ela entra de um outro lado dentro da agregação do mercado de locação, que é suportar as imobiliárias a se tornarem completamente digitais, com uma estrutura de serviços e produtos, inclusive estruturas financeiras, para suportar isso. Muita gente vai olhar, ok, tem várias startups assim no mercado, mas o que chama atenção? Que a Lud, ela recebeu um investimento, os empreendedores, eles foram acelerados pela Y Combinator, é uma das maiores aceleradoras de startups americana, e eles receberam um investimento de 3,3 milhões de dólares, uma startup brasileira. Então a gente começa a ver dinheiro estrangeiro entrando mais forte no Brasil e num grau de competição muito maior do que a gente está acostumando, o que mostra que esse mercado de plataformas no Brasil ele está apenas começando. E um outro exemplo de onde esse mercado pode ir, a gente acompanhou durante muito tempo o movimento do mercado americano, como ele começou ali em 2008 com o Opendoor, com Zillow, com essas empresas criando um novo mercado. E nos Estados Unidos a gente vê cada vez mais o nichamento, mercados específicos. E um dos nichos interessantes, essa notícia saiu na Dinheiro, é muito comum esse tipo de ação da Caixa, a Volta e Meia faz isso, o site vendendo todo um estoque de imóveis estressados, com descontos significativos. E você tem hoje startups que estão mirando nesse nicho de mercado que é muito forte no Brasil, de imóveis estressados, especialmente fomentados pelo Minha Casa Minha Vida, mas com vários outros tipos de estrutura. Dado a estrutura de financiamento no Brasil, você tem um mercado de imóveis que estão parados porque eles são juridicamente complicados, tem vários problemas. Startups como a Vive, elas estão mirando em algoritmos que ajudam a entender toda a situação jurídica, consolidar a situação jurídica de um imóvel e desembaraçar esse imóvel, colocando esses imóveis, dando acesso a um mercado que não costuma ter, que é um consumidor final. E por fim, para a gente notar que esse jogo realmente está só começando, a Alcubo ela é uma plataforma que ajuda a incorporadoras a divulgarem seus imóveis a uma rede de corretores integrados. Então pensa que o jogo que era mais comum das incorporadoras até há pouco tempo atrás era de criar suas parcerias, conduzir essas parcerias individualmente, e agora você tem plataformas, imaginem a Amazon de venda de novos imóveis. E a Alcubo, ela acabou de ter mais um grande nome, quem é um dos investidores por trás da Alcubo é o Brian Hackworth, que fundou a Viva Real, e ele trouxe vários outros investidores de nome que podem ajudar a Alcubo a decolar. Então, um primeiro grande ponto que a gente tem que observar nesse mercado de PropTech é o das plataformas. Nós vamos ver nos próximos anos uma consolidação, um crescimento e um impacto significativo dessas plataformas agregando ofertas e causando semelhante ao que empresas como Mercado Livre, Buscapé, Amazon fizeram em outros mercados de varejo. Um outro mercado a se observar e que está muito quente agora na pandemia é o mercado que é mostrado nessa notícia aqui. A Engai é uma empresa de CRM focado no mercado imobiliário, tem mais de 7 mil clientes, e essa notícia aqui saiu recentemente, que ela lançou a Kenlo. Aquela é uma plataforma que traz vários serviços diferentes a imobiliárias. Então, ela pretende trazer serviços como reforma, como indicação de prestador de serviço, mas o lançamento da Kenlo mira no principal, que ela tem um fundo de 400 milhões que vai ser utilizado para adiantamento de aluguel, garantia locatícia, conectado diretamente ao CRM. Então, o mercado tradicional hoje, você tem as seguradoras, você tem os entes financeiros fazendo parceria direta com as imobiliárias num canal bastante desagregado. E aí plataformas como a Engaia e vários outros players estão mirando nisso aqui. No todo o dinheiro que roda em volta da cadeia da construção, mas que hoje não está digitalizado. E esse movimento é muito forte. Muita gente viu aí a notícia da Loft operando um fundo de 360 milhões na Bolsa no começo desse ano,
para viabilizar o modelo de iBuying, viabilizar mais escala no modelo de iBuying. Mas quando a gente olha no mundo, esse movimento ainda está muito no começo do Brasil. A Codit, por exemplo, é considerada como uma das iBuyers do mundo que consegue ter resultado econômico. O modelo iBuyer é um modelo bastante polêmico, muita gente questiona se ele para em pé ou não, e a Codit acabou de receber um aporte de 100 milhões de euros para escalar seu modelo, startup, aliás, que é de Helsinki, e que é um dos lugares no mundo onde tem maior densidade de PropTechs por habitante. Pasme, os países nórdicos têm um volume de densidade muito grande de PropTechs. E uma outra notícia é a Opendoor, valorada em 5 bilhões, ou seja, a gente fala em unicórnio, ela vale quase 5 vezes um unicórnio, numa operação de fusões e aquisições e indo para o setor público. Ou seja, tendo suas ações distribuídas publicamente. Ou seja, esse jogo ele pode crescer ainda muito no Brasil. Mesmo nos Estados Unidos, o modelo de iBuyer representa 1% ainda do mercado total de transações imobiliárias. Então, no Brasil, a gente tem muito para andar sobre isso. E pode ir mais longe. A Home People, por exemplo, é uma startup inglesa que ela usa o modelo de Open Banking para fazer avaliação de crédito. Então, hoje no Brasil, você já tem algumas startups que usam algoritmos de inteligência artificial para identificar o crédito para a locação, por exemplo, para a transação. Mas o que a Home People faz diferente é usar o modelo já estabelecido de Open Banking no Reino Unido para automaticamente identificar o risco. E nós estamos no Brasil exatamente no movimento de implementação do Open Banking. Então, os algoritmos e os dados, eles têm um impacto significativo em transações financeiras, que basicamente o que você está fazendo é avaliar se você tem risco. E aí nós vamos chegar, nós falamos de plataformas escalando, nós falamos de real estate fintech, que por causa da taxa de juros atual, especialmente, é um negócio que tende a crescer, mas nós vamos chegar num modelo aqui que tende a olhar um pouco mais longe. Na Terracota, a gente gosta de olhar um pouco China, por causa das características econômicas, tentando pegar inspirações que às vezes são um pouco diferentes quando a gente olha Europa, Estados Unidos, países de primeiro mundo. E olhar a China pode dar algumas inspirações curiosas. Uma das coisas que a gente tem observado é a emergência do modelo de building operations, de operações de edifícios. A tendência dos nossos edifícios se tornarem cada vez mais tecnológicos, com tecnologia de sensoriamento, Big Data, Cloud Computing, IoT. Esse mapa, por exemplo, é de um artigo que ele mostra como que está o estado na China das tecnologias e aplicações. E a gente vê, nas partes mais claras ali desse mapa, como as tecnologias, por exemplo, de robotização estão apenas no início. E esse cenário de operações de edifício ele já vem surgindo em vários países, especialmente na Europa já é muito forte, onde você tem empreendimentos já com um certo tempo. E você começa a chegar em situações como, por exemplo, essa empresa aqui, a UVC Light, que tem robôs de desinfecção. Na China, eles já enfrentaram uma crise sanitária há quase 20 anos, e esse modelo, a importância da operação dos edifícios, da sanitização, já se torna clara. Então, edifícios completamente automatizados, que chega no modelo, por exemplo, este artigo falando de que os edifícios da China sabem o que as pessoas fazem. O Vanda Group, por exemplo, é um grupo de empreendimentos comerciais na China, onde eles têm mais de 280 diferentes empreendimentos, consolidando dados de mais de 10 mil sensores em cada um desses empreendimentos e dando uma visão digital da operação real desses empreendimentos comerciais. O que as pessoas fazem, como que elas estão se movimentando, como é que está a luz, a energia. Então, os edifícios se tornaram grandes computadores. A Long4, ela faz a mesma coisa, porque é normal a gente imaginar isso no comercial, mas a Long4, ela faz isso, a mesma coisa no residencial, onde ela opera mais de 480 mil unidades, ou seja, apartamentos, unidades residenciais, todas elas monitoradas. Também. É muito de se esperar que as grandes tecnologias de operações de edifício venham da China. E por quê? Uma questão cultural. Na China, a comodidade, a conveniência é mais importante do que a privacidade. Diferente de Europa, Estados Unidos, onde se tem uma grande discussão de sigilo dos dados, na China não se entende dessa forma. Então, lá, os sensores, essa parte de operação de edifícios, tende a mostrar as grandes novidades, e é por isso que a gente tem que observar. Vai demorar um pouco mais, mas eu acredito que Brasil, 3 a 5 anos, nós vamos começar a ver isso muito
pesadamente. E aqui a gente vai para a parte das Construtechs. Talvez vocês esse ano tenham observado essa notícia aqui. A Procore é uma grande plataforma de software. Eles foram fundados em 2003, uma empresa que já está chegando aí próximo dos seus 20 anos, e ela está indo a público. Ela está abrindo capital pela Bolsa de Nova York. É uma plataforma que faz gestão de obra, do começo, desde a parte de planejamento e viabilidade, até a execução e pós-uso. E hoje, eu coloquei ali o destaque, a Procore está com um post-money valuation estimado em 5 bilhões. Esse jogo de software a gente está vendo no Brasil. E é um jogo bastante curioso, uma plataforma de construção, ela vai desde a concepção do empreendimento até a assistência técnica. E a gente tem um jogo muito curioso que vale acompanhar no Brasil para os próximos anos. Porque você tem players existentes atuais, especialmente as empresas de RP especializadas na indústria da construção, fazem parte desse trabalho, muitas vezes de uma forma um pouco mais alto nível, mas você tem empresas especializadas como Orsafácil, Prevision, Agilin, que estão focando em criar aplicativos. E o interessante dessa briga aqui é que cada um está vindo por um caminho. Você tem a Orsafácil indo pela parte do orçamento, possivelmente avançando nos ciclos da obra. Você tem a Prevision, que aliás vai estar fazendo parte desse evento, cuidando da parte de planejamento, e a Agilin com tecnologias direto no canteiro. Agora, a tendência, o que a gente observa vendo o movimento da Procore, é que a tendência é de uma solução integrada. Então, a gente vai ver, possivelmente, no Brasil, uma briga muito interessante nos próximos anos das empresas de software observando como ocupar esse caminho. E o que prova isso, você tem ali, recentemente, notícia desse mês super quente também, a SP Ventures investiu em Venture Debt, empréstimo de risco, com a Ambar, que é uma startup que tem um stack muito grande para soluções de construção, incluindo a plataforma EVA, que é exatamente uma plataforma end-to-end para a gestão da construção. Então, nos próximos anos, nós vamos ver muita coisa, vamos ver uma briga muito interessante de como vai se dominar esse mercado da gestão de obra. Mas, para mim, o mais interessante está um passo além, que a gente já começa a acompanhar em outros países, que pela terracota, especialmente pela nossa proximidade com grandes empresas do setor, a gente observa em outros países e está vendo essa briga começar a chegar no Brasil, que é a briga pelos dados. Porque as plataformas de software, elas consolidam o processo, mas a base de você tornar a construção mais eficiente está em você conseguir capturar a realidade da obra, tanto em tempo, quanto em custo, quanto em movimento, quanto em atividades, e aí vem uma briga muito interessante. Uma delas é o uso da inteligência artificial para você conseguir fazer correção na obra. Como eu comentei, eu vim de setores como automotivo, onde, de certa forma, é muito mais fácil você fazer previsibilidade, porque você tem uma construção seriada, você tem uma produção seriada, diferente da indústria da construção, que cada empreendimento é um. Você pode criar mais tecnologia, mas cada empreendimento é um. Então, a simulação, é curioso pensar que você simula hoje muito mais a construção de um carro do que de um edifício, sendo que cada edifício unitariamente é muito mais custoso. E aí você tem plataformas como a Hélice nos Estados Unidos, que faz exatamente a simulação de empreendimentos, considerando a estrutura física, a planta, o modelo, mas também os impactos em custo e prazo de cada decisão. A Hélice já está bem estabelecida, já vem escalando, vem conseguindo tração, mas aí a gente vê no Brasil surgir a Construflow, que é uma empresa ainda nascente, mas que está usando todo um histórico de um volume gigante de obras que eles tinham como escritório de projetos, trazendo exatamente essa base de inteligência para avaliar o impacto de cada uma das decisões dentro do ciclo construtivo. Então, uma startup que a gente está acompanhando com bastante curiosidade. E um outro ponto, lá fora, ok, você pode fazer várias simulações, mas capturar a realidade da obra, quem atua com obra sabe do desafio disso. Hoje, ainda, por mais que você coloque software no canteiro, ainda é gente tentando identificar o que está acontecendo no canteiro. Lá fora tem soluções bastante interessantes, como IntelliWave, Veloc, plataformas que usam vários sensores para capturar. Mas aí a gente tem a realidade brasileira e a gente começa a ver no Brasil startups iniciais que começam a olhar para esse espaço, como, por exemplo, Connect Data, catarinense, ou a Versalhes, que usa uma pulseira para fazer uma análise de predição de risco de mão de obra. Então,
Possivelmente, daqui a 3 anos, 2, 3 anos no Brasil, nós vamos começar a ver a escala. Essas soluções ainda estão sendo muito no estágio MVP, de validados com alguns clientes na cadeia da construção, mas uma vez validado, a gente vai começar a ver a obra sendo digitalizada em tempo real, cruzando com plataformas, como as plataformas de inteligência, ajudando a dar decisão. O timing disso é 2 a 3 anos para a gente começar a ver escala. E aí tem algumas coisas mais interessantes ainda. Uma tecnologia que já é usada nos Estados Unidos, pelo menos com grandes obras, Estados Unidos e Europa, é o LiDAR, né? É a medição de realidade da obra através de laser. E o que tem de interessante a se observar aqui? Que é aquela máquina grande que está ali no alto do slide, que é a que faz medição do LiDAR. Só que a gente viu nos últimos tempos os celulares começarem a ter tecnologia LiDAR. Ok, a precisão ainda é muito baixa, mas como toda tecnologia, a gente vai ver uma miniaturização ao longo do tempo. Em atividades que talvez a gente não precise de uma precisão tão milimétrica, possível que a gente veja o celular substituindo, e é o que plataformas como a Disperse.io estão mirando, em conectar diversas fontes de dados, inclusive celulares, para obter uma medida da obra. Então, nos próximos anos, a gente pode ver uma queda muito drástica do custo de sensoriamento, que é o que vai permitir as plataformas coletarem muito mais dados e digitalizarem as obras. E um terceiro ponto que a gente tem que observar aqui é a industrialização. Nós tivemos esse mês, para mim, um divisor de águas. Eu acho que a gente vai se lembrar muito desse fato nos próximos anos, que é a Gerdau investindo próximo aí de 60 milhões para comprar um percentual significativo da Brasil ao Cubo, startup catarinense, que demonstrou muita viabilidade no modelo de industrialização no Brasil. E essa é a maior operação que a gente já teve no Brasil em termos de venture capital nessa área de industrialização. O que significa que, primeiro, um grande player entrando nesse espaço, e segundo, esse movimento vai animar muitos investidores a começarem a investir mais pesadamente. Então, eu acho que essa discussão, que já é histórica no Brasil, da viabilidade da industrialização, pelo capital, a gente tende a ver muita mudança daqui para frente. E mudança, especialmente porque no mundo começa a se olhar para a industrialização de uma forma diferente. Por exemplo, um dos setores que ele é muito sexy, né, muito cool, é a tal da impressão 3D. E eu vejo muita gente, aqueles vários exemplos e vídeos que se mostra sobre robô imprimindo casa e por aí vai. E o que a gente observa com atenção na industrialização é especialmente eu, que, como eu comentei, atuei no setor automotivo, para mim o impacto do sistemismo é muito mais interessante. Porque o que mudou a indústria automotiva foi você criar uma linha de série onde cada peça é provida por um fornecedor diferente dentro de uma linha de montagem. E aqui você tem empresas como a Mobot, que ela está validando, não você imprimir uma casa inteira, mas você imprimir artefatos de concreto específicos. Ou seja, em algumas situações específicas, você imprime artefato de concreto, isso pode dar muita velocidade. E aí a gente olha aqui para o Brasil, de uma startup muito interessante, na verdade um pessoal ali do Paraná, que vem da indústria de madeira, que é a Imergrum, e uma das grandes teses da Imergrum é fazer artefatos custom made em escala de madeira para edifícios, ou seja, criar peças em madeira a partir de plantas BIM que podem mudar toda a cadeia de produção de madeira e até a forma estrutural dos edifícios. E por fim, para fazer o último comentário dessa tendência de industrialização, eu quero trazer aqui uma startup chamada Woohoo. A Woohoo, ela acabou de receber 4,5 milhões de um dos executivos, ele veio do MIT. E a grande sacada da Woohoo é que ela usa a industrialização, uma tese que eu particularmente gosto de olhar com atenção, ela usa a industrialização não pela industrialização. Muitas vezes a gente ouve a discussão de industrialização como que industrializa toda a cadeia da construção. O que fez o sucesso, por exemplo, da Brasil ao Cubo foi encontrar a industrialização dentro de nichos específicos, onde a velocidade tinha muito mais impacto, por exemplo, que o custo unitário. Foi o que fez eles, por exemplo, serem tão efetivos agora durante a pandemia, a construir esses hospitais em velocidade inédita. E uma startup como a Woohoo, ela usa a industrialização conectada ao desenvolvimento imobiliário e ela opera depois o edifício em locação, suportado por funding. Ou seja, ela conecta várias das tendências que a gente olhou aqui, real estate fintech, estruturação da cadeia de suprimentos, operação de edifícios, em uma operação única. E é essa junção que rompe completamente
com vários modelos de negócio existentes na cadeia. E aí, para finalizar, para a nossa parte final, eu quero trazer, esse mês a gente teve aí uma coisa triste, foi o falecimento do Sir Sean Connery. Ele marcou a boa parte da minha geração pelo impacto que ele teve, e um dos principais filmes, um dos personagens mais interessantes dele, o Malone, do filme Os Intocáveis. Tem uma parte do filme que o Malone, ele fala da frase, por que você traz uma faca para uma briga de armas, né? Ele está num momento que ele vai duelar ali com um mafioso. Muitas vezes, com esse conhecimento, com essa relação que a gente tem com a indústria da construção, muitas construtoras, imobiliárias, pessoal do setor, nos procura questionando: que software que eu posso colocar aqui na minha empresa? Como é que eu acelero? Como é que eu trago um software que seja mais efetivo para controlar a minha obra? Como é que eu trago um software que me ajude a vender mais? E o grande ponto é que a gente não está falando de software mais. E eu sou um cara do mercado de tecnologia. Mas a grande mudança aqui não está no software. Ela está na tecnologia transformando o modelo de negócio. E é isso que muita gente não conseguiu compreender ainda. Não é você colocar um software dentro da empresa que vai mudar drasticamente o resultado, o que vai permitir lidar com esse setor que está tendo grandes transformações. De fato, quando você olha, tem 2 artigos que eu considero básicos, um da Pricewaterhouse, o outro da McKinsey, que falam que como a tecnologia ela vai transformar o modelo de negócio. Como as transformações que a gente está vivendo daqui para frente é de modelo de negócio. E, de fato, se você olhar a cadeia, se você olhar a cadeia imobiliária, existe um comparativo nesse próprio estudo da McKinsey, no Construction Report, que mostra que as empresas da cadeia imobiliária, elas aplicam menos de 1% da receita anual em tecnologia, enquanto outros setores aplicam 4,5%. Se a gente faz uma conta geral, a gente percebe que só no Brasil, isso dá um gap de 230 bilhões. Esse aqui é o espaço que tem de investimento em tecnologia. Agora, qual que é o impacto disso? E aqui eu quero voltar na conexão que a gente fez no começo. Nesse artigo da McKinsey, a gente percebe, desde 1947 até 2010, o que aconteceu com o valor agregado de diversos setores em relação à construção. Enquanto vários setores aumentaram drasticamente o valor gerado na economia, a indústria da construção caiu. E por quê? Por causa da tecnologia. Por causa da baixa adoção de tecnologia, que faz com que esse setor seja exatamente o que a gente viu, cíclico, e que ele não consiga aproveitar um momento de crescimento tão grande para se estabelecer num outro patamar, como a gente viu naquele gráfico do PIB da indústria da construção. Agora, como eu comentei, como vocês viram aqui, a gente está num momento muito único. Hoje, no Brasil, nós já estamos beirando mais de 800 Construtechs e PropTechs apenas no Brasil. Movimento que veio se estabelecendo forte. Então, a gente está nesse momento, dentro de um movimento de ruptura muito forte da tecnologia transformando o setor. Um exemplo disso é só olhar a valorização do Quinto Andar, empresa que em 2013 valia 7,3 milhões e hoje vale mais de 1 bi. Isso é a tecnologia agregada ao modelo de negócio. E se você olhar para mercados mais maduros, como os Estados Unidos, esses modelos foram os primeiros a serem implementados. Hoje você tem modelos que transformaram ainda mais profundamente o mercado. E empresas, como a gente falou, como a Open Door, chegando a valuation de 4 bilhões. E por que esse impacto é grande? Porque, além da valorização, além de empresas como a Quinto Andar, que há 10 anos não existiam e hoje são maiores do que a vasta maioria das empresas do setor imobiliário, os players estabelecidos, inclusive os abertos em bolsa, então, além desse impacto unitário, você tem um impacto de crescimento muito grande da quantidade de startups. O volume de startups ele tem crescido ano a ano no Brasil 36,5%. O volume de investimentos vem crescendo significativamente e é exatamente esse investimento em tecnologia que, junto com o próximo ciclo de crescimento, pode transformar significativamente. Por que eu sei disso? Porque isso é exatamente o que a Terracota faz. Nós montamos um veículo para investimento de 100 milhões para focar exatamente no crescimento. E detalhe, nós estamos fazendo isso junto com a cadeia da construção. Os nossos investidores, os investidores desse veículo, são players da cadeia da construção que têm observado exatamente esse movimento. Porque a gente acredita que a captura de valor
vai ser muito alta daqui para frente e que os modelos de negócio vão ser transformados. A provocação que eu faço para você aqui, nesse evento que está começando hoje, nós vamos ter uma série de pessoas aqui dos mais diversos pontos da cadeia. Nós vamos ter várias pessoas falando sobre diferentes, pessoal de startup, pessoal de empresas estabelecidas, pessoal do setor. Em cada um deles, você pode encontrar uma provocação. Você pode encontrar algo que muda. E essa é a visão que eu coloco para você. Ao longo desses próximos dias, ao longo dessas próximas palestras, observa mais do que simplesmente como curiosidade, qual que cada um desses negócios, dessas situações, desses cases podem transformar. Porque eu posso dar certeza, quando a gente estiver falando aqui daqui a 10 anos, o setor que a gente atua vai ser bastante diferente, porque ele foi transformado por tecnologia e inovação. Muito obrigado.